Então, queridos, graça e paz, amém? Estamos mais uma vez e deixar claro mais uma vez, não pode haver saídas para as nossas vidas se Cristo não for formado em nós. Cristo é a saída para todas as coisas. Cristo é a porta que Deus deixou aberta com a sua ressurreição para nós vivermos uma vida plena sobre essa terra. Amém? Então hoje queremos falar sobre Cristo ressurreto, sobre o que foi a ressurreição e por que devemos conhecê-lo, não como aquele homem que andou 3 anos e meio aqui. A igreja ela tem dado ênfase demais a Cristo segundo a carne. E eu quero começar lendo um texto para você que é de muita profundidade, mas que traz a realidade do que estamos vivendo hoje na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo... Deixa eu te dizer aqui já. 2 Coríntios, capítulo... Diz assim, 2 Coríntios 5,16: assim de agora em diante, a ninguém mais, ou seja, nenhuma pessoa na face da terra, 7,4 bilhões de habitantes sobre a terra, ninguém mais conhecemos segundo a carne. Amém, queridos? Amém. Que coisa gloriosa, né? Tudo isso por causa da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo, assim agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, o que seria a ordem e o fator primordial e fundamental da Igreja do Senhor no século XXI, no século que estamos vivendo? Aceitar que esse texto do capítulo 5 de 2 Coríntios é um texto inspirado por Deus. Amém, queridos? Quando Deus inspirou Paulo para dizer que não conhecemos mais a Cristo segundo a carne, é isso mesmo que o texto está dizendo. Não podemos mais conhecer Cristo, aquele que nasceu em Belém, e glória a Deus porque ele nasceu. Aquele que nasceu e que viveu e que com 12 anos estava discutindo com os doutores da lei. Aquele que aos 30 anos foi batizado e que por 3 anos e meio operou coisas maravilhosas, que pregou coisas e ensinou coisas sobrenaturais. Mas Paulo nos diz, tendo conhecido Cristo segundo a carne, agora não mais o conhecemos dessa forma. Irmão, sabe por quê? Porque Cristo segundo a carne era um Cristo que não tinha redimido a sua igreja. Era um Cristo que não tinha derramado seu sangue para redimir os escolhidos, os eleitos de Deus. E quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, Paulo diz em Romanos 5 que ele ressuscitou para a nossa justificação. Que coisa gloriosa, ele ressuscitar para a nossa justificação. Ou seja, ressuscitou para que eu e você fôssemos livres, absolvidos de toda condenação. Se não enxergarmos e se a nossa compreensão não chegar nesse Cristo ressurreto, nós não vamos poder usufruir da obra tão grande que ele começou não só a fazer, a ensinar quando andou aqui nessa terra. Isso é muito bom. O que ele fez com Lázaro, o que ele fez com o paralítico do tanque de Betesda, o que ele fez com o cego de nascença e com o que ele fez com tantas pessoas que se chegou a ele, se podemos contar, será algo muito maravilhoso. Mas eu quero dizer uma coisa, a você, ouvinte, a você que vai parar diante desse vídeo, temos que conhecer a Cristo ressurreto. Porque Cristo ressurreto é o Cristo eterno. Cristo ressurreto é aquele que morreu para nunca mais voltar a morrer de novo, a haver a corrupção, nem muito menos deixá-lo na tumba fria. Ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer. Paulo diz, Cristo,
o primogênito dentre os mortos. Então, queridos, esse homem que ao terceiro dia ressuscitou, agora não mais podemos conhecê-lo segundo a carne. Temos que conhecê-lo com todos os privilégios de um Deus ressurreto, de um Deus que levantou ao terceiro dia. E abre sua Bíblia no capítulo 2 de Atos para lermos outro texto. Capítulo 2 de Atos, Pedro está pregando depois do dia de Pentecostes, e ele fala algumas coisas nesse texto muito gloriosa, e queremos compartilhar com você, para você entender o que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 22. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o exaltou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, querido? Então essa é a posição. Senhor e Cristo. Senhor porque, irmãos, todo joelho se dobrará a Ele. Foi Ele que venceu a morte. Foi Ele que com a morte venceu a Satanás. Hebreus 2,14 diz que visto como os filhos participam da carne e sangue, Ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Glória a Jesus. Colossenses 2,14 diz que despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. E essa palavra despojar, segundo os dicionários Caldas Aulete e Webster, quer dizer danificar, expolir, privar da posse, desencorajar, ou seja, tornar inútil aquilo que era útil para alguma coisa. Foi isso que a morte de Jesus fez a Satanás. Tornou Satanás inútil. Quando a igreja está brigando com Satanás, como se Satanás fosse alguma coisa. Não, querido, faz tempo que Satanás tornou-se inútil. Ele foi derrotado na cruz do Calvário e não foi uma coisa apenas efêmera, não foi uma coisa apenas de história, isso aconteceu de verdade. Quando ele mata Jesus, ele mata o único inocente, aquele que não foi gerado da semente adâmica. E por matar o inocente, e por crucificar e colocar na tumba fria o inocente,
ele perde todo o direito pela humanidade. E aí está feito a obra da redenção e está perdido todo o poder que Satanás tinha sobre todo homem na face da terra. Deixa eu dizer, querido, nenhum homem vivo debaixo do sol em qualquer lugar nessa terra tem sobre ele o poder de Satanás. Mesmo aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor, eles não estão mais sujeitos à mentira e à prisão de Satanás, porque Cristo libertou, vencendo o império da morte, vencendo a Satanás pela morte. Paulo diz aos Hebreus, ele pela morte aniquilou o que tinha o império da morte. E ele vai dizer quem é, a saber, o diabo. Ou seja, Satanás agora está aniquilado. Então a igreja não precisa brigar com os demônios, não precisa brigar com Satanás, não precisa brigar com o diabo. A igreja agora anda triunfante. Ela não milita mais sobre essa terra. O que ela tem que militar é guardar essa salvação, é exercitar essa salvação, é fazer essa salvação frutificar para que os escolhidos se acheguem para o Senhor, para adorar esse Senhor que ressuscitou. Amém, queridos? Então Paulo diz assim, Pedro diz assim, no capítulo 2, o versículo 37, ao ouvir tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram ser de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Quando eles ouviram que Jesus tinha ressuscitado, que a morte não pôde reter Jesus lá, sabe o que é que os judeus fizeram? Os judeus que não acreditavam em Jesus, que esperavam o Messias, eles chegaram para Pedro e disseram, nós queremos ficar contigo, nós queremos receber essa palavra, o que é que temos que fazer? E Pedro disse, arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Daquilo que eles viveram. Arrependei-vos de quê? De não acreditar que Jesus era o Messias. Mas hoje, irmãos, não há arrependimento mais para nós. Nós já cremos que Jesus é o Messias. Nós já cremos que Jesus ressuscitou. Aleluia. Nós já cremos que Ele está assentado à destra de Deus o Pai. E nós estamos assentados juntamente com Ele. Amém, querido? Nós estamos assentados juntamente com Ele. Amém? Paulo ora na sua carta aos Efésios, pedindo para que os nossos olhos sejam iluminados. Eu sempre vou tocar nisso. Você não pode entender que Cristo ressuscitou. Você não pode entender que agora nós devemos conhecer Cristo ressurreto e não segundo a carne. Sabe por quê? Porque vai nos encher de regra. Quando Paulo chegou em Corinto, ele disse que nada propôs saber do que estava acontecendo naquela igreja, senão saber sobre Cristo e Cristo crucificado. Ou seja, ele não queria saber os problemas que estavam acontecendo. Hoje, irmãos, os ministros querem saber cada detalhe do que está acontecendo dentro das igrejas, quando eles não têm como resolver. Então eles espalham, então eles matam, então eles tiram do convívio, da comunhão dos irmãos, então eles apelam para as sentenças que os estatutos dão, e isso não é a palavra. Você está ouvindo? Isso não está escrito na Bíblia. Hoje, Paulo disse, eu nada propus saber entre vós. Ou seja, eu não quero saber qual é o problema que está dentro da igreja. Eu quero anunciar a vocês que Cristo morreu e que Ele ressuscitou e que essa vida nele é uma vida plena de paz, de alegria e que vocês não vão precisar viverem tumultuados, viver uma vida na carne, porque Ele está vivo, venceu a morte. Amém, queridos? Então ele diz... Em Efésios capítulo 1, abra lá, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, quando Paulo está dizendo que espírito de sabedoria e revelação ilumina os olhos do vosso entendimento, é para algo específico,
para que nós possamos conhecer o pleno conhecimento de Cristo. Dele quem? De Cristo. Que Cristo? O que ressuscitou. Enquanto a igreja está correndo com os seus seminários e conferências a respeito do que Cristo fez nos evangelhos, nós estamos aqui dizendo em alto e bom som a esta cidade, ao Brasil e ao mundo, nós precisamos conhecer a Cristo ressurreto. E isso é minha responsabilidade como ministro do Evangelho de Cristo. Não deixar você conhecer aquele homem, Jesus Cristo de Nazaré. Não, porque Paulo diz que Cristo, Jesus, o Jesus de Nazaré, ele é ministro da circuncisão. Ele veio para os judeus. Mas Cristo ressurreto, irmão, ele veio para todos nós. Ele abre a porta para que eu e você seja enxertado nele, não só enxertado, sejamos filhos consanguíneos, ou seja, que traga em nós a hereditariedade divina e não mais a hereditariedade adâmica. Não, irmãos, não está em nós o fracasso do pecado, não está em nós o fracasso da doença, não está em nós o fracasso da depressão, não está em nós mais o fracasso da solidão. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo e esse venceu a morte e as trevas, as mais densas trevas. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, mas quando ele levantou de lá, ele deu dons aos homens, aleluia. E esses dons estão entre nós, irmãos. Esses dons estão na igreja, está em mim e em você. Amém, queridos? Amém de verdade? Então Paulo ora para que nós possamos entender, ou que a revelação do pleno conhecimento dele seja dada a nós, seja dada a cada um de nós. E tem uma coisa, você pode ler o tanto quanto você quiser a palavra. Você pode orar o tanto que você quiser. Você pode ler a Bíblia de joelho, em pé, de cabeça para baixo. Mas se ao ler a Bíblia, você não encontra Cristo nela, a sua leitura está sendo tão fraca como a revista Veja e como a revista Época com as suas mentiras. Quando nós abrirmos isso que chamamos de Bíblia Sagrada, a única pessoa que precisamos encontrar é Cristo e este crucificado. E sabe onde vamos encontrar isso? Nas cartas de Paulo. Infelizmente nós pensamos, e o resto da Bíblia? O resto da Bíblia é uma história muito boa, porque a velha aliança é uma história de uma nação, e a nova aliança é uma história do homem que foi nutrido por esta nação para salvar a humanidade. Então a história de uma nação foi a história de uma derrota. Um povo que saiu do Egito, da terra da prisão, 2.750.000 entrou, 2 na terra prometida. Agora é o contrário. A história de um homem que foi nutrido, que desceu, que não teve por motivo de orgulho ser igual a Deus, mas tomou só a forma de servo, de homem, e desceu e morreu por mim, por você, tomou o meu e o seu lugar, para que eu e você que estamos aqui essa noite, possamos viver inteiramente para conhecer esse Cristo que ressuscitou. Irmão, isso é glorioso. Ismael, e o que é que isso implica, esse Cristo ressuscitado? É um Cristo que fez tudo. Amém. Entende as palavras dele? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Mas ele disse uma coisa, está consumado. O que é que está consumado, irmão? A batalha da cruz. O que é que está consumado? A vitória sobre o pecado. O que é que está consumado? A vitória sobre Satanás. O que é que está consumado? A vitória sobre os nossos inimigos. O que é que está consumado? A vitória sobre a doença. O que é que está consumado? A vitória sobre a enfermidade. O que é que está consumado? A vitória sobre a miséria. A vitória sobre o fracasso. A vitória sobre a pobreza. Tudo isso já foi consumado, ou seja, ele resolveu na cruz do Calvário, ele se fez pobre, ele se fez maldito por mim e por você, para que nele nós fôssemos benditos, aleluia. Por isso que Paulo começa o capítulo 1 de Efésios dizendo, bendito o Deus e Pai. Sabia que ele é bendito, irmão? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Oh, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Sabe por que a igreja ela anda tão pobre ainda no que diz respeito a finanças? Porque se ela entendesse o que é semear e colher, o mundo não estaria
com as riquezas que só pertencem à igreja. Como a igreja não tem entendimento do que é semear e colher, os homens lá fora estão abocanhando a riqueza que não pertence a eles. Paulo disse que nos enriqueceu em tudo. Nos enriqueceu em toda sabedoria, em toda ciência. Ou seja, irmão, se você tem riqueza de sabedoria e ciência, você tem tudo. Amém, queridos? A Bíblia diz que ele se fez pobre. Pobre como? Não só no espírito. Pobre não só porque viveu uma vida simples aqui, mas ele sendo Senhor, ele sendo Deus, ele perdeu, ele se despiu da sua glória, para que eu e você possamos entrar na mesma dimensão com ele e viver na mesma dimensão que ele está vivendo hoje. Ou seja, queridos, a riqueza que aí está, ela é nossa. E sabe como é que ela chega até nós? Quando nós entendemos que ele ressuscitou, que ele está vivo, e que nós podemos sim semear nessa palavra que ressuscitou, porque ele é essa palavra. O Logos se fez carne, ou seja, Jesus tomou como essa palavra tomou forma, entrou num corpo, morreu, ressuscitou e está agora na mais alta posição, assentado à destra. Ele é rei e senhor. O texto que nós lemos de Pedro diz que Deus o fez Senhor. Senhor da morte, Senhor do inferno, Senhor do diabo, Senhor deste mundo, Senhor de todos os homens desse mundo, Senhor da igreja. E Cristo, por quê? Porque Cristo é ungido e a sua unção. Cristo quer dizer aquele que foi ungido pelo Pai e a unção. Que unção? Aquela que quebra jugo, aquela que levanta o peso dos ombros, aquela que nos faz triunfar em todas as coisas e por meio dele manifesta em todo lugar o perfume do conhecimento dele. Querido, eu e você precisamos manifestar o perfume de Cristo ressurreto. E não aquele senhor que andou pelos caminhos de Nazaré, pelos desertos, por Cafarnaum. Não, irmão. Nós precisamos conhecer a Cristo ressurreto que está sentado à destra de Deus o Pai. Amém, queridos? Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só como é que conheciam a ele. Capítulo 13 de Mateus, versículos 55 e 56. E deixa eu te dizer, queridos, a igreja continua conhecendo ele assim. E, irmão, isso não é mais para nós. O problema nosso não está, irmãos, no mundo. O problema nosso não está nos homens. O problema nosso não está nas instituições. O problema nosso não está nas pessoas. Não está nos homens, nem nas mulheres. O problema nosso está em não conhecer o Senhor. E quanto mais, escute, quanto mais nós perdermos tempos em não conhecer o Senhor, mais seremos vítimas de um mundo cruel. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas quando você conhece o Senhor, Daniel diz, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém, queridos? Então diz assim um texto de Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Como é que conheciam a Jesus? Filho do carpinteiro. E sua mãe é Maria. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Um dos testemunhos, ou um dos testemunhos das crises de Cristo, é que ele teve que vir ao mundo por meio de uma mulher, por meio de um ser humano. Ele teve que nascer de uma mulher. Sabe por quê? Se ele viesse como Deus e enfrentasse a Satanás, a jurisprudência dele seria manchada. A justiça dele seria uma justiça injusta.
Porque diabo, como um anjo caído e derrotado, confrontou a Adão no Éden, mentiu e Adão cedeu à mentira dele. Então o homem de carne e osso, sujeito às mesmas paixões que eu e você, sujeito e tentado nas mesmas coisas, teria que confrontar Satanás, porque o confronto teria que ser homem para com homem. E não Deus para Satanás já destituído de sua glória. Esse confronto é um confronto honesto. É por isso que quando eu digo a você que não há mais inimigo a ser vencido, é porque quando Jesus confrontou a Satanás, ele confrontou como homem, sentindo, com fome, com sede, cansado. Quando ele enfrenta Satanás, ele enfrenta como homem, dizendo a mim e a você, se em qualquer circunstância nós tivermos que enfrentar e confrontar alguma coisa, nós iremos vencer igual ele venceu. Ele é o nosso exemplo, irmão. Então ele teve que descer da sua glória. Ele teve que tirar a ideia de ser Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Então conheciam ele como carpinteiro. E a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Não vivem entre nós todas as suas irmãs, portanto, de onde obteve todos esses poderes? Irmãos, realmente ele tinha irmãos. Mas o nascimento dele foi uma das provas, foi uma das crises que ele teve que testemunhar, o testemunho de Deus a respeito de Jesus. O anjo Gabriel aparece a Maria e disse, você vai engravidar, você vai ter um filho. E esse filho é algo totalmente meu. Não vai ter a participação de José. Fique tranquilo, José já está em paz. José já está sabendo tudo que vai acontecer, aleluia. E o que é que acontece, irmãos? Jesus vem por obra do Espírito Santo. A palavra que Maria recebe, ele disse, seja feita em mim conforme a tua palavra. E Jesus é gerado no ventre de Maria somente pela palavra. Não teve a participação de homem nenhum. Então, por não ser descendente de Adão, pôde literalmente confrontar Satanás. Não tinha nada a dever a Satanás. Não era hereditariedade adâmica, não tinha os genes de Adão, não era sujeito à escravidão de Satanás, porque a linhagem dele era outra. Aleluia. A linhagem dele não era a linhagem adâmica. Todos os seres humanos da face da terra estavam debaixo da opressão do arqui-inimigo de Deus, Satanás. Por quê? Porque o arqui-inimigo de Deus lá no Éden tinha tomado a autoridade que Deus tinha dado a Adão sobre toda a sua criação. Mas um homem, glória a Deus, um homem de carne e osso, que foi tentado. Irmão, sabe por que ele não era Deus? Porque Deus não pode ser tentado. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, então ele era homem. Coloca na sua cabeça, se ele entra ali de 100% Deus e 100% homem, ele simplesmente estava destruindo a jurisprudência divina dele. É como se alguém tivesse dado uma sentença aqui por causa dessa e dessa lei e viesse outra pessoa e por causa dessa lei não desse a sentença. Ou seja, a justiça era ilegal, era inválida. Mas como homem, 100% homem, ele confronta Satanás. Não 100% Deus, gerado da semente corruptível, ou seja, não teve a participação da hereditariedade divina, mas tentado, sofreu, sorriu, chorou, se alegrou, teve fome, teve sede. Deus não tem essas coisas. Está ouvindo, querido? Deus não tem essas coisas. Então, como homem, ele confronta Satanás. E o confronto é de Belém até o Calvário, porque no dia que ele nasceu, o recenseamento acontece. Porque toda criança até 2 anos teria que ser extirpada. Porque sabia-se que estava nascendo alguém chamado Salvador. Jesus Cristo queria de alguma forma dar um jeito na humanidade que estava perdida em Adão. E chega a idade de 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão, cumprindo assim a lei. 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto, para que você não precise ir mais para nenhum deserto, para que você não precise entrar em nenhuma história de deserto, em vale. Querido, quanta coisa na internet está sendo, milhares de visualizações. Hoje eu estava vendo um falando que se você está no vale, seu vale vai acabar. Irmão, não existe mais isso. As pessoas que foram no vale, elas foram, mas agora quem foi no vale, quem foi no deserto, quem me substituiu, foi Jesus Cristo, porque agora o meu caminho é perfeito nele. Amém, amém. Amém, queridos?
Então eles conheciam Jesus como filho de Maria, mas Jesus era descendente, tinha natureza, gerado pelo Espírito Santo. E aí ele pôde confrontar. Mas, queridos, sabe quem pode nos revelar isso? Só o Espírito Santo de Deus e absolutamente mais nada. Ninguém mais. Se não for o Espírito Santo de Deus, querido, nós não podemos de maneira nenhuma fazer com que isso seja revelado a nós. Por isso que nós temos o Espírito de sabedoria e de revelação. Amém, queridos? Conhecia ele como essa pessoa. Não conhecia como Cristo. Marcos 5, todo o capítulo, não podemos dizer que conhecemos Cristo sem, contudo, conhecer a sua palavra. O problema é que quem está ministrando não conhece a palavra e quem está sendo ministrado conhece muito menos. Nós temos um exercício para você, querido, que vai ver esse vídeo. E aqui, se não todos fazem, mas a maioria faz. Nós todos os dias temos o dever, porque já faz anos que eu bato nessa tecla, de ler Efésios e Colossenses. Todos os dias. Sabe por quê? Porque Efésios e Colossenses vai dizer tudo o que Cristo é em nós. E vai dizer tudo o que nós somos em Cristo. Se você conhecer Efésios e Colossenses, você conhece toda a Bíblia, você conhece toda a redenção. E alguém chegou para mim esses dias e disse: pastor, mas a Bíblia se resume em 2 livros. E eu disse: é verdade, se resume em 2 livros. Em Efésios ele é a cabeça pensante da igreja. E em Colossenses ele é um mistério que esteve oculto e agora foi revelado a nós. E se ele é o cabeça pensante, ele pensa por nós. Ele tem o direito de falar por nós. Ele tem o direito de se revelar a nós como Cristo, como cabeça. E se ele estava oculto, ele mesmo se revelou a nós pela obra redentiva, pela sua morte e ressurreição. Aleluia. Amém, queridos? Você crê nisso ou não? Impossível conhecer a Cristo sem conhecer sua palavra. Impossível conhecer a Cristo sem conhecer a sua palavra. Porque na hora que conhecemos a palavra, na hora que enfatizamos isso, a primeira coisa que acontece é os olhos do nosso entendimento serem abertos. A multidão, quando ele andava aqui, acotovelava-se. A multidão que estava ali acotovelava-se quando Jesus passava. Mas aquela multidão queria só uma coisa. Queria só o milagre. Queria que sua necessidade fosse suprida. Deixa eu dizer uma coisa a você que está me assistindo e todos nós aqui. Se você está aqui pensando que Deus vai suprir sua necessidade e isso é primordial a Ele, você está enganado. Cristo precisa ser formado em cada um de nós. Porque Ele sendo formado em cada um de nós, as suas necessidades automaticamente são supridas. Eu posso ouvir um amém? De verdade mesmo. Eu vou dizer de novo. Se Cristo for formado em você, escuta o que eu estou dizendo, se Cristo for formado em você, as suas necessidades são supridas. Pastor, e é quanto tempo para Jesus ser formado? O tempo em que você se deitar, o tempo em que você se ajoelhar aos pés dele. Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Ficou aos pés do Senhor. E mais irmãos, tinha muita coisa a fazer, tinha muita louça para lavar, tinha muito prato para lavar, tinha muita... A casa era, com certeza, estava uma bagunça total, tinha muito lixo no chão. Mas irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos estar aos pés do Senhor e conhecê-lo. Sabe por quê? Porque nós precisamos dar resposta à altura do que o Espírito Santo deseja de cada um de nós. Amém, queridos? E quando você está recebendo essa palavra como Cristo ressurreto, você precisa dar respostas à altura. Amém? Dar respostas à altura. Acotovelar-se está ao redor para receber o milagre. Pastor, porque você não sabe quanto tempo eu estou sofrendo. Eu não quero saber. Porque eu cheguei, graças a Deus, no patamar que as suas necessidades não vai me entristecer. Porque Deus não seguia por necessidade. Mas quando você fundamenta a sua vida na palavra, escute aqueles que gostam de semear e que têm desejo de semear. Quando você semeia sobre a palavra, essa que você está ouvindo hoje à noite, o seu fundamento se torna ouro, prata e pedras preciosas.
Você está ouvindo? O seu fundamento nunca vai se acabar. Você não vai afundar em nenhuma circunstância, em nenhuma adversidade da sua vida. Quando você não semeia sobre essa palavra, você está fundamentando a sua colheita sobre feno, palha e madeira. Aí um dia você está lá em cima. Financeiramente tudo parece correr bem. Outro dia você está lá embaixo. Irmãos, nós precisamos acordar, nós precisamos amadurecer. Se eu estivesse pregando qualquer evangelho anêmico, medíocre, se eu estivesse associando a igreja a qualquer coisa, que fosse qualquer coisa, mas não, a igreja não pode tomar a frente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor. Meu irmão, Jesus Cristo precisa ser ensinado, a igreja precisa só aprender dele. A igreja não é de jeito nenhum, eu disse outro dia, a igreja não é de jeito nenhum, a referência não é a primazia de Cristo, a primazia de Cristo é Ele formado em nós. Colossenses 4,19 diz, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo de novo seja formado em vós. Irmão, Cristo tinha sido formado uma vez. E sabe o que aconteceu? As muitas conversas, as muitas tradições, as regras e as leis dos homens, o Pentateuco, o Torá, os 10 mandamentos e os 613 estatutos. Entrou, irmãos, no meio do povo de Deus, mas entrou de verdade. E sabe o que aconteceu? Cristo foi deformado. Cristo foi diluído da vida das pessoas. E deixa eu dizer uma coisa, hoje não é diferente. Está se pregando tudo. Está se fazendo negócio para se ter casa própria. Ou seja, você que tem aluguel, ou você que mora de favor, faça um propósito com Deus. Pegue o dinheiro do seu aluguel este ano, de um mês de aluguel, e divida em 8 vezes e pague, porque em dezembro Deus vai lhe dar a sua casa própria. Não vai, irmão. Não vai ter casa própria. A Caixa Econômica vai suspender todo o financiamento em dezembro, só por causa da conversa desse rapaz. Porque evangelho não é isso. Isso é negociar com as pessoas. Isso é tirar das pessoas aquilo que elas quase já não têm. Mas quando você semeia sobre a palavra, você vai ter uma colheita gloriosa. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, mas a igreja do Senhor Jesus não é terrena, ela é celestial. E Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Estamos aprendendo em Cristo ressurreto a prosperar, a semear com alegria. Eu tenho sido exortado por algumas pessoas no WhatsApp, nas nossas conversas, a começar a ensinar sobre semear. E nós vamos ensinar sobre semear. Nós vamos ensinar sobre plantar e colher, porque está na hora de você colher tudo o que você plantou. Irmão, deixa eu dizer, Deus não se deixa escarnecer. Irmão, você não, na sua trajetória ouvindo essa palavra, você não desfaleceu, diz o Senhor. Se você não crê, eu estou crendo por você. Sabe por quê? Porque até para crer que você não desfaleceu, eu tenho que crer por você. Eu vou dizer de novo, na sua trajetória ouvindo essa palavra, você não desfaleceu. Deixa eu dizer de novo, quem está dizendo a você é o Senhor. Na sua trajetória, ao ouvir e receber essa palavra, você não desfaleceu. Paulo diz, Gálatas 6:9, a seu tempo você ceifará, se você não desfalecer. E porque você não desfaleceu, chegou o tempo de você colher. Amém? Desse jeito. Eu vou dizer de novo, chegou o tempo de você colher. Para mim, irmão, colheita é tempo de alegria. Não, tempo de dizer assim, eu já fiz tanto e não vi nada. Sabe por quê? Porque o seu coração não está na palavra. O seu coração não está no Senhor. É mais fácil você ouvir uma história dessa de um que acha que é referência, pastor no meio evangélico, de negociar. E o exemplo foi até assim, se você tem R$500 de aluguel, você divide aí em 8 meses R$500, que vai dar mais ou menos R$65. E aí você negocia R$65 por mês de abril a dezembro. E sabe o que vai acontecer? De abril a dezembro, quando chegar em dezembro que você der a última parcela de um dos seus aluguéis, sabe o que vai acontecer? A sua casa vai estar na sua mão. Irmão, isso não é mágica. Você semeia e você vai descansar. Você não fica olhando se sua semente já frutificou.
tantas pessoas já fizeram propósito, já fizeram votos. Teve uma pessoa que estava conosco que disse, o Senhor me falou para me dar o meu PIS a você. Eu digo, você sabe que dar o seu PIS a mim não vai resolver? Sabe por quê? Porque a intenção de dar era totalmente errada. A pessoa estava querendo comprar ou se libertar de aluguel. Irmão, e eu não aceitei. E a pessoa ficou constrangida. Não, mas Deus falou comigo. Eu digo, Ele também falou comigo. Se Ele falou com você para você dar, Ele falou comigo para mim não receber. Será que Deus está doido? Não, é porque Deus não aceita negociata. É segundo propôs no coração, é com amor. Porque Deus é amor. Amém, queridos? Então qualquer semeadura que não tenha o amor de Deus envolvido, que seu coração não está ali, só quem vai lucrar é quem recebe. E a lei da semeadura e da colheita é semeou, é obrigatório colher no reino do Espírito. Eu vou dizer de novo, a igreja está aqui, mas ela não é terrena. Não insista em achar que você é terreno, em achar que você deve se chatear todos os dias, em achar que você deve ser inconstante todos os dias. Você vai ser derrotado, você vai ser derrotada. Em Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedores. E isso já basta para nós. Eu posso ouvir um amém? Impossível conhecer a Cristo. Está no meio da multidão. Quando ele disse naquela multidão, quem me tocou? Porque ele sabia que aquela mulher que tocou, ela tinha uma necessidade. E sabe o que aconteceu naquele momento? Tinha que haver uma confissão daquela mulher. E ela chega para ele e diz, fui eu, Senhor, quem te tocou. Sabe qual foi a semeadura daquela mulher? Tocar no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você. Segura aí essa revelação. Você não está com 12 anos com fluxo de sangue, com câncer. Ninguém aqui está com câncer. Nem nos próximos 50 anos ninguém vai estar com câncer aqui. Mas sabe como é que você toca ao Senhor? Semeando. Sabe como você chama a atenção de Deus? Sendo semeador. E tem uma coisa, escute por favor. Todos, não seja inconstante em semear. Você será inconstante em receber. Está ouvindo, queridos? Não seja inconstante em semear no Cristo ressurreto, nessa palavra. Porque você será inconstante em receber. Chegou nas suas mãos, primícia é do Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e a primícia de toda a tua renda. Você pode dizer, pastor, eu não tenho bens. Eu sei que você não tem. Eu também não. Mas as primícias que chegam em nossa mão, nós precisamos honrar o Senhor. Amém. E deixa eu dizer, você não dá com interesse. Você não dá para uma causa que não seja semear e acabou. A Bíblia diz que eles vendiam e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. O homem de Deus sabe como administrar. Um homem de Deus sabe como administrar e não fazer negócios com Deus. Domingo à noite eu fui, vocês nem sabem, é uma confissão que eu quero fazer. Fui convidado aí numa igreja tradicional, e eu fui, e graças a Deus eu achei que o culto era uma hora e era outra, e eu graças a Deus só consegui assistir 30 minutos do culto. E no final o irmão estava caindo pelas tabelas, mas estava indo. Aí no final ele disse, quinta-feira, vamos começar 40 dias de jejum. E será 40 propósitos diferentes em cada dia. Eu digo, misericórdia, quanto propósito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Sabe o que é isso? É porque o povo tem necessidade de ver Deus operar, de ver com esses olhos. De conhecer a Cristo somente segundo a carne. Sabe o que vai acontecer? Vai passar os 40 dias e nada vai acontecer. Terão alguns que vão se levantar para contar mentiras. Olha o que eu estou dizendo. Vai se levantar alguns nessas situações para contar algumas mentiras que vão acontecer. Porque Deus não está nisso. Não precisa mais de 40 dias de jejum.
Isaías 58 disse, é esse o jejum que eu quero? Que dobres a tua cabeça e leve ela até os pés como um junco. Que sofras. Não, irmãos. Para contendas e debates, você jejuma. O que contendas e debates são esses? Refrear a sua alma. Não deixar ela falar, não deixar ela lhe guiar pelo que vê. Está ouvindo, querido? Amém. Esse é o verdadeiro jejum. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. Amém? Então, conhecê-lo, só se conhecer a palavra. O grande dilema de nós, filhos de Deus, são esses dois mundos, o exterior e o interior. Aqueles que são os mundos, o mundo exterior que se acotovelam. Ou seja, aqueles que querem de alguma forma que Jesus faça alguma coisa porque já sofreu demais. Deixa eu dar uma notícia muito ruim. Se você não deixar Cristo ser formado em você por essa palavra, você vai continuar se acotovelando, tentativas desenfreadas, frustração e não vai conseguir avançar naquilo que você deseja. Mas se você aquietar a sua alma. Porque se você chegou aqui, se você está ouvindo, está parado diante desse vídeo, sabe por que você está? Porque você deseja que sua vida mude. Em todos os sentidos. E sabe como é que a sua vida vai mudar? Lucas 19, 21 diz, na vossa paciência, vocês vão possuir a sua alma. 3 João diz, amado, desejo que se você vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde e seja próspero, assim como bem vai a sua alma. A primeira coisa que você tem que fazer com sua alma é tirar os olhos da necessidade. Amém. Eu vou dizer de novo, para você ou me amar ou me odiar de vez. A primeira coisa que você tem que fazer e ancorar a sua alma é tirar os olhos da sua alma da necessidade. Amém. Pastor, amanhã eu não tenho nada, nem o que comer. Muito bem. Mas isso é mais um sinal que a sua alma está reinando. E deixa eu dizer uma coisa, chega. Amém. Você já ouviu o suficiente para crescer. Amém. Comece a mudar o caminho que você decidiu para a sua vida. Amém. E deixe Deus decidir por você. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido, eu disse. Aleluia. Amém, queridos? Nada perdido. E se você tiver consciência desses dois mundos, você vai entender que o mundo exterior é de fariseu, é de legalista, é de escriba, é daqueles que misturam lei e graça. Esse é o mundo deles. E cada vez que as pessoas ouvem esses homens, mais elas se enrolam. Mais elas entram num buraco sem saber onde vão sair. E esse mundo é o mundo exterior, do querer ver. Pastor, eu já sofri tanto. Pastor, já... Sabe por quê? Porque você andou pelo que vê. Porque você decidiu segundo a sua vista. Porque você decidiu segundo a sua visão. Porque você decidiu segundo os seus olhos. Porque você decidiu segundo a sua carne. E deixa eu dizer uma coisa. Os que semeiam na carne, da carne, se não crê na graça de Deus e não crê no Cristo ressurreto, vão colher corrupção. Quanto mais os dias passarem, mais corrupção vai acontecer. Irmão, parece uma palavra dura, mas é uma palavra de exortação para a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. Se eu não lhe exortar com conhecimento, você vai de mal a pior. Amém, querido? E eu não estou aqui para levar você a viver o mundo exterior. Amém ou não amém? Eles têm as próprias listas do que é pecado e do que não é. E diz, sabe o quê? Sabe por que você está sofrendo? E tem pessoas aqui no nosso meio, irmãos, que até já aceitaram no coração isso. E eu quero hoje, em nome de Jesus, pelo Espírito de Sabedoria e Revelação, dizer que isso é mentira. Que se você aceitar isso, você vai ser destruído totalmente. Você vai ser destruída totalmente. Sabe por que você está assim? Porque você pecou. Porque você não ficou em Deus, porque você não andou numa vida santa.
Irmão, isso é uma obra fatídica. Ele nos santificou em Cristo pela palavra dele. Claro que nós temos falhas, mas essas falhas não vai nos levar à morte. Pastor, até hoje eu tenho na minha cabeça aquela confusão que eu entrei e eu bati numa pessoa. Irmão, faz tanto tempo que você passou e você vive disso. O seu passado lhe atormenta a esse ponto. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Até as pisas que você deu e as que você levou. Tem que ficar tudo para trás. As horas que você andou na carne, as horas que você andou no Espírito, e se foi ontem, passou. Deus é um Deus de agora e de amanhã. Amém, irmão? Amém mesmo? Você ama o Senhor? A cotovelar-se pertence à esfera daqueles que querem um milagre já, porque já sofreram muito. E aqueles que se achegam ao Senhor, é aqueles que têm convicção plena, aleluia, de que Deus fará muito mais, além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo uma coisa, diz assim, segundo o seu poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em nós? É o poder da palavra. É o poder do conhecimento dessa palavra. Um diz, não, é o Espírito Santo, outro diz, e tira a responsabilidade de cada crente, de cada filho de Deus, de conhecer o Senhor. Irmãos, não existe Espírito Santo sem o conhecimento da palavra. Você vai ter um Espírito Santo místico sem a palavra. Um Espírito Santo que vai estar falando o tempo todinho com você e você não sabe nem o que é que ele está falando. E o Espírito Santo, Jesus disse, quando vier, não vai falar de si mesmo. Oh, glória! Ele vai dizer a você no seu espírito tudo o que Jesus disse a ele. Tudo que Jesus ensinou com a palavra Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Nada mais do que o Espírito Santo falou com você, nada mais do que a palavra diz ao seu respeito, o Espírito Santo vai falar. Porque ele disse, vai me glorificar, vai falar do que tem ouvido, porque saiu de mim. Oh, glória! O Espírito Santo é Deus. Amém, querido? O Espírito Santo é um. Aleluia! Mas a Bíblia diz, 2 Coríntios, abre lá, capítulo 5, mais 2 horas eu termino. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz assim, sendo assim, não, 2 Coríntios 5, 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, ou seja, você agora está reconciliado com Deus. Amém. Olha para cá, queridos. Cristo, ao ressuscitar, a primeira coisa que ele fez foi te reconciliar com Deus. Então, em Deus, agora você tem escute, todas as condições de viver uma vida sobrenatural sobre essa terra. Porque você está reconciliado com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, dono do universo que criou todas as coisas. E que continua criando situações para honrar a sua vida. Aleluia. Amém? A primeira coisa, ele nos reconciliou com ele. Amém, queridos? Reconciliou. E diz, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Os que têm aprendido do Senhor, eles têm entendido que nós já estamos reconciliados com Deus. E deixa eu dizer, mais além, e todas as coisas, ele reconciliou conosco nessa terra. Então, deixa eu dizer uma coisa. Tudo o que está feito, tudo que está aí, pertence à igreja. Sabe quando a igreja não consegue viver isso? É quando ela não consegue entender que ela precisa semear, não numa denominação,
não em regras de homens, não. Precisa semear a boa semente que Deus te deu sobre esse Cristo e esse Cristo ressurreto. Jesus disse que passará céus e terra. Mas sabe o que não vai passar? A palavra dele. Se você semeia sobre essa palavra, sabe o que vai acontecer? A sua colheita é eterna. Eu disse, se você semeia sobre essa palavra, a sua colheita é eterna. Sabe por que você está dizendo amém baixinho? É porque muitas vezes a gente não consegue nem se conscientizar que ao vir para cá a gente não tem que vir só a gente tem que trazer nossa semente junto. Sabe por quê? Porque isso é fé, isso agrada ao Senhor. E outra coisa, não é uma inconstância. Paulo disse, porque vocês não desfaleceram, a colheita de vocês é certa. Os que saem semeando com choro e lágrimas, voltará trazendo seus molhos com alegria. Então, no tempo em que você semear, irmãos, não queira saber como está a sua situação, porque Deus é um Deus que opera milagres. Amém. Porque você vai voltar cheio da alegria do Senhor, porque Ele te encheu de bens. Amém, queridos? Precisamos entender que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos fez herança dele. Ele nos predestinou. Aquilo que você crê é aquilo onde Deus vai trabalhar. Está ouvindo? Aquilo que você crê. Sair daqui e continuar no seu WhatsApp falando as mesmas coisas, irmão. É como a palavra está batendo aí e voltando para mim. Em mim ela está fazendo proeza. Eu vou dizer de novo, em mim ela está fazendo proeza. Eu vim aqui, sabe como? Eu disse ali fora, a amada irmã, eu disse hoje eu não queria filmagem. Aí o Senhor disse, porque você não quer. E não é segundo a sua habilidade. Você vai ensinar com alegria sobre o meu filho ressurreto. Oh, aleluia, irmão. Quando pensamos que somos fracos, aí é que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o que é que faremos? Nos gloriaremos nas nossas fraquezas. Irmão, se gloriar na fraqueza, sabe o que? É entender que você é dependente do Senhor. O que você planta e o que você colhe em Cristo ressurreto é uma convicção, é uma certeza que você vai colher. Você não vai estar na expectativa de que você um dia irá colher. Não, plantou, é obrigação de Deus fazer você colher. Ele é o agricultor. Toda vara em mim que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Você está dando fruto ao Senhor, você está semeando nesse Cristo ressurreto, ele está te limpando para que você dê mais fruto. Amém, queridos? A sua colheita nunca vai passar, a sua colheita nunca vai passar. A sua colheita nunca vai ser uma colheita que vai envergonhar você. A sua colheita nunca vai ser uma colheita que vai deixar você. Sabe por quê? Porque aqui nós não vamos negociar com Deus. Deus não precisa de ser o comércio da sua habilidade. Deus precisa do seu coração. A Bíblia diz que não com tristeza nem por necessidade, tem que ser segundo propôs no espírito, no coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. Por quê? Porque você está dando para que Cristo seja, o Cristo ressurreto seja formado na igreja que Ele escolheu pelo sangue dEle e está sobre essa terra. Amém, querido? É para isso que a sua semente está valendo. Conhecer, irmãos, conhecer, ou seja, colocar sobre mim, sobre você a responsabilidade de ensinar. Sabe o que acontece, irmão? Se eu ensinar qualquer coisa que não esteja inserido, que não seja inspiração divina, irmãos, há um peso sobre mim. Sabe por quê? Porque na hora em que suas finanças, na hora que sua vida financeiramente está um caos, essa responsabilidade é minha. E eu tenho que falar com mais ênfase.
E eu tenho que falar, mesmo que sua intenção de hoje estar passando pelo que você está passando, tenha sido a pior. Tenha sido gerado nas entranhas de Satanás. Mas eu tenho por obrigação de mudar esse quadro como ministro. Por causa da palavra que ele assegurou, que ele considerou, que ele colocou em mim. Porque essa palavra, irmão, ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é faca de dois gumes que divide alma e espírito. Hoje, se você fez alguma coisa com a intenção, qualquer que seja, peça perdão ao Senhor. A mim não precisa, nem mande mensagem, porque hoje quando chegar em casa eu vou dormir, que eu estou cansado, feito um... Não mande mensagem hoje para mim, mas chegue em casa e diga, Senhor, eu falhei nisso. Eu estou assim porque foi um esquema da minha alma. Eu ouvi a voz do diabo e dei ouvidos. Irmão, nós precisamos avançar. E Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui. Esteja aqui não como você estava durante o dia. Esteja aqui na maior alegria. Venha para aqui segunda-feira para ser o mais abençoado. Não deixe de maneira nenhuma que nada tome esse tempo glorioso que você tem para aprender de Cristo. A Bíblia diz que Maria escolheu, e isso não lhe será tirado. Marta foi repreendida, irmão. Envolveu-se nos trabalhos. Trabalhe, irmão. Trabalhe de madrugada. Saia daqui de 10 horas, vá trabalhar. Trabalhe de 6 da manhã até 6 da noite. Mas venha para cá. É aqui onde você está sendo ensinado pelo Senhor. É aqui onde a palavra está frutificando na sua vida. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra daquele que ressuscitou. Amém, queridos? Amém. E eu estou falando para você, com todo carinho, que nós temos que ter consciência desses dois mundos. O Cristo segundo a carne é o mundo exterior. É o que você vê. É o que acontece na sua vida. É o que você fragilmente tem dado espaço para acontecer. O mundo exterior é de um Cristo segundo a carne. Cristo segundo a carne não resolveu o nosso problema. Está ouvindo? Ele veio para morrer, irmão. Ele aniquilou o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então, quando ele morre e ao terceiro dia ressuscita, Deus o faz Senhor de todas as coisas. Senhor da igreja. Amém. Misericórdia. Ele é seu Senhor, irmão. Amém. Se está faltando alguma coisa é porque você ainda não entendeu que você é filho dele. Não é que ele sendo Senhor da sua vida disse, eu sou Senhor deles agora, eles que se virem. Não, ele é seu Senhor para lhe prover em todas as coisas. Amém. E Cristo, ele foi aquele que foi enviado para morrer por mim e por você, para despedaçar, para destruir o jugo da inimizade, da irreconciliabilidade, o jugo das trevas, o jugo de estar longe dele. Oh, aleluia. Vencemos todas essas coisas. Amém, querido. Você ama o Senhor? Eu quero que você faça sim esse propósito de vir ouvir. Só são 2 dias. Ah, mas caiu exatamente nos dias que eu trabalho. Irmão, então mude seu trabalho. Dá um hino, irmão? Então, se você for, você faça o seguinte. Quando for 8, não é 8 e 10 não. Quando for 8 horas, esteja aqui rindo, cheio de alegria. Rapaz, eu tive um dia terrível. Não venha descarregar aqui, não. Venha aqui encher o seu coração da palavra que vai libertar você dessas mazelas do dia a dia. Você crê no Senhor? Você crê nessa palavra? Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer pelo espírito de sabedoria e revelação, pelo espírito da fé, pelo espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, pelo espírito da graça. Pai querido, você ressuscitou a Jesus e nós o conhecemos ele assim, ressurreto. Deus, você o fez Senhor e Cristo, Senhor da igreja.
A igreja não está sozinha aqui, a igreja não está jogada neste mundo. A igreja tem o Senhor que cuida dessa igreja de forma especial, singular, e nada tem faltado. Oh, glória. Pai querido, e você fez esse Senhor Cristo, que levantou o peso dos nossos ombros, que disse que o jugo é suave e o fardo é leve, que despedaçou o jugo da escravidão, e agora nós somos livres por meio do conhecimento de Cristo ressurreto. Pai querido, eu oro para que essa palavra caia no bom solo do coração dos meus irmãos, para a glória do teu nome. Os que creem comigo, diga amém.